Olá, queridos e queridas, como estão vocês? Espero que estejam bem, prontos para darmos início ao seu curso de Prática Processual Civil de 2017. Com imensa satisfação, com enorme alegria, a partir de agora, estaremos juntas, para conversarmos sobre aspectos práticos relevantes da dinâmica processual civil, todos eles pautados no CPC de 2015. Eu me chamo Sabrina Dourado, sou professora de Direito Processual Civil, sou a co-coordenadora deste projeto em parceria com o queridíssimo André Mota. Logo, já lhes antecipo que podem contar conosco para o que preciso for. Sou advogada já há mais de 12 anos, especialista em Direito Processual Civil, mestre em Direito Público pela Universidade Federal da Bahia, consultora, palestrante e sou aquela que neste encontro conversará com você sobre a petição inicial e o novo CPC. Sobre a importância de lidar com esta primeira peça prático-profissional que é tão indispensável para você que está conosco porque está iniciando a sua trajetória na advocacia, para você que está conosco porque entende que para o seu concurso público esse conhecimento prático se faz elementar ou para fins de aprimoramento e qualificação profissional. Eu queria deixar registrado o quanto é para mim motivo de alegria estar com você nesse momento, de onde quer que você me acompanhe, e sinalizar que eu estou à sua inteira disposição para o que preciso for. Através do plantão de dúvidas do próprio SERS, através das redes sociais e do endereço do meu site. Agora, na tela, você visualiza o endereço, assim como as informações das minhas redes sociais. O site, sabrinadourado.com.br. O Facebook, aparece aí também na tela, facebook.com/prof. Sabrina Dourado. No Instagram, @Sabrina Dourado. No Twitter, @Bina Dourado. E no Periscope, prof. Sabrina Dourado. Através de quaisquer uma dessas ferramentas, eu, como dito há pouco, estou à sua disposição para o que preciso for. Pois bem, vamos iniciar este curso, que se compõe em total de 10 encontros, tratando da petição inicial. Mas antes de conversarmos sobre a petição inicial, o que é que mudou, o que é que precisa estar claro para você em termos de petição inicial, convém tecer algumas considerações importantes acerca do processo e do procedimento à luz do novo CPC. Nós sabemos que o processo é um instrumento. Ele nada mais é que uma ferramenta que está a serviço da jurisdição. Quando o indivíduo tem um direito seu ameaçado ou efetivamente lesado, se dirigirá querendo à jurisdição, que é, por sua vez, inafastável. Essa informação vem contemplada no artigo 3º do CPC de 2015 e instaura um processo. Pois bem, portanto, insista-se, este processo, o instrumento da jurisdição que nos garante exercer o direito de ação. Perceba, direito de ação que tem uma proteção constitucional. O artigo 5º, meus senhores, minhas senhoras, inciso 35 da Constituição Federal, cuida de assinalar que qualquer indivíduo que sofra ameaça no campo da chamada tutela preventiva, e já tenha atenção a esse detalhe para com o seu cliente, não o estimule a guardar a lesão ao direito para que você vá em busca da proteção estatal, plenamente possível que, constatada a ameaça, assim garantida esta possibilidade pela própria Constituição, nos dirijamos ao Estado juiz frente à ameaça de lesão ao nosso direito. A tutela será, assim, neste caso, preventiva. Mas, do mesmo modo, seguindo a linha de raciocínio, seja frente à ameaça, seja a efetiva lesão a direito, a chamada tutela repressiva, poderemos nos dirigir a esta mesma jurisdição. Seria assunto para uma outra hora, mas eu gostaria de lhes alertar que a jurisdição continua inafastável. Obviamente que o acesso à justiça nunca deixará de ser uma garantia constitucional,
Mas, nessa roupagem moderna de processo, resolve-se estimular a utilização de outros meios para a resolução de conflitos. A exemplo da arbitragem, da autocomposição, sobre a qual nós ainda vamos conversar no quarto bloco dessa aula de hoje. Mas apenas, como se diz, esquentando as nossas turbinas, a gente já traz essa compreensão que é muito importante acerca desta trilogia estruturante do direito processual civil. Vejamos na tela. Jurisdição, a ação, e aqui está ele, nosso objeto de estudo, o processo. Pois bem, este processo, instrumento da jurisdição que nos garante o exercício do direito de ação, ganha e assume diferentes contornos a depender da pretensão que será levada a juízo. Quando me refiro à pretensão, diga-se o pedido, aquilo que o sujeito que te procurou deseja quando resolveu optar por iniciar o processo. Este processo assume, assim, distintos procedimentos. É comum, até nos bancos das faculdades, que nós façamos essa confusão entre o processo e o procedimento, quando, na verdade, o procedimento é a forma assumida pelo processo. Forma que pode ser distinta a depender da natureza do direito discutido no processo. Não dá para imaginar que um divórcio deve seguir a mesma rota que se segue para o inventário e partilha, para uma consignação em pagamento, para o despejo, para os alimentos e assim sucessivamente. Cuidando de forma especial dessas generalidades é que surgem distintos procedimentos. Logo, essa foi a primeira recomendação que eu me ocupei de trazer para você nesse nosso início de curso. Ter atenção à diferença entre processo e procedimento e agora adentrar as espécies de procedimentos, que nós também costumamos chamar de ritos. Estes procedimentos sofreram impacto com o CPC de 2015. Logo aqui, atualização digna de nota. Eles, os procedimentos, forma assumida pelos processos, são subdivididos em dois grandes grupos. Quando encontraremos o procedimento comum e aqueles, que são vários, chamamos de procedimentos especiais. Observe, esse procedimento comum, ele é a regra e será utilizado na grande generalidade das situações que vão ser levadas à sua apreciação pelo cliente. É, inclusive, muito corriqueira a dúvida, a angústia inicial, no início da nossa militância, acerca de procedimento que nós devemos utilizar nas situações concretas. Mas perceba, aqui eu já lhe trouxe uma super recomendação. A regra geral é a de que estejamos frente ao procedimento comum. O próprio CPC, no artigo 318, vai cuidar de assinalar que este procedimento comum é a regra. E ele será utilizado sempre, exceto quando aquela situação estiver regulada por um procedimento especial. Logo, na sua atuação profissional, a recomendação é que você cheque, depois você vai fazer isso intuitivamente, a relação dos procedimentos especiais existentes, que no CPC de 2015 estão à altura dos artigos 539 seguintes. Confira também as leis esparsas, porque há leis esparsas que regulam procedimentos especiais. E se nenhum destes procedimentos se encaixar no ritmo daquele direito, você se utiliza do procedimento comum. Detalhe, este procedimento comum não se subdivide mais, como nós já o subdividimos. Não sei se você lembra. À luz do CPC revogado, os procedimentos comuns se subdividiriam em ordinário e sumário. Ocorre que nós optamos por não manter essa divisão, até porque se constatou que o chamado procedimento sumário, que pelo próprio nome traria consigo a ideia de ser mais veloz, mais dinâmico, tinha o mesmo tempo de tramitação processual
que as demandas que seguiam a rota do ordinário. Sabrina Dourado, então, não é mais razoável que eu me utilize do termo ação ordinária de cobrança? Não é recomendável, porque não se utiliza mais esse chavão ordinário, ação de cobrança pelo procedimento comum, sem, insisto, subdivisão em ordinário e sumário. E aqui eu particularmente acho que o CPC melhora a nossa vida, porque nós ficávamos, e a jurisprudência buscava modular esse assunto, sempre naquela angústia de verificar o artigo 275 revogado, nos perguntar se realmente aquele direito não merecia um cuidado maior com o desdobramento de atos processuais mais prolongado como ordinário e não sumário. Enfim, o procedimento é o comum. Você já sabe que ele não se subdivide, você já sabe que ele é a regra e ele só não será utilizado quando houver procedimento especial. Estes procedimentos especiais eu posso te garantir, sempre terão algo que os destaca, que os revela como tais, seja um prazo, seja uma forma de manifestação, seja a forma como se deverá prolatar a decisão, há algo que o distingue. E eles estão, como comentava com você, no CPC e em leis extravagantes. A título de exemplo, uma lei extravagante, nós vamos estudar esse assunto no nosso curso, que regula um procedimento especial, é a 5478 de 68. 5478 de 68 é a clássica lei de alimentos do nosso país. Se quiser algo mais moderno, 11.804. A 11.804 regula os conhecidíssimos alimentos gravídicos e traz disposições a eles correlacionadas. Então, vocês já estão imersos nessa superatualização. Além disso, não custa te lembrar que este procedimento comum, afora ser a regra, é também uma fonte de aplicação subsidiária. Essa informação ela é muito importante, até para a sua lida prática, para a sua lida profissional. Porque uma coisa, acho que você já começa a sentir. Estudar direito na teoria, na faculdade, traz a você uma visão de mundo. De repente, começar a advogar, atuar profissionalmente, exige mais de você. Você passa a ter a sensação de que um mundo totalmente distinto se descortina à sua frente. Porque a prática, ela é cheia de nuances. E em muitos casos práticos, é possível que você sinta alguma omissão num procedimento especial. Que você sinta alguma omissão durante a tramitação da execução que você resolveu ajuizar para títulos executivos extrajudiciais, por exemplo. O que é que se quer deixar claro? O procedimento comum, além de ser a regra, será também fonte de aplicação subsidiária. A orientação do nosso legislador é a de que, acaso identifiquemos alguma omissão quanto a um procedimento especial, por exemplo, a consignação em pagamento, os embargos de terceiro, ou na dinâmica do processo de execução, que nós nos acalmemos e utilizemos as regras dispostas para o procedimento comum. Pois bem, agora que nós já estamos imersos nessas lições de processo, procedimento, procedimentos comum e especiais, eu gostaria de dar uma palavrinha contigo e trazer mais uma atualização para você sobre 3 momentos marcantes, como costumo dizer, na vida de um processo. Sabemos que é através do processo que a jurisdição atua e que se exerce esse direito de ação. E este processo, por sua vez, vai contemplar 3 distintos momentos que a gente vai repassar rapidamente. Quais seriam eles? O momento da formação, as hipóteses de suspensão, que na prática geram muita dúvida, e a extinção do processo. Quanto à formação, rápidas considerações. Há de se observar o artigo 2º do CPC de 2015. Ele deixa claro que rege a formação do nosso processo o chamado princípio dispositivo. Ou, se preferir, princípio da demanda, segundo o qual o processo se inicia por provocação da parte.
regra geral, representada por você, por um advogado, hipossuficiente por um defensor público, pode estar nos acompanhando neste momento. O fato é que o processo é regido quanto à sua formação por este princípio dispositivo. Agora, não nos esqueçamos, para fins de registro, é o momento de formação do processo, um momento que depende da provocação da parte, mas o desenrolar do processo se orienta por um outro princípio, chamado de princípio do impulso oficial. Esse princípio do impulso oficial, por mais que também a prática queira nos confundir, nos orienta a pensar que a condução do processo é tarefa exímia do Poder Judiciário. Aqueles que são mais críticos, são mais ferozes e ácidos em relação à morosidade da prestação jurisdicional, afirmam que seria correto falar em empurro oficial. Mas, enfim. Ainda nesse contexto, já puxando o gancho para a petição inicial, o Código, no 312, vai assinalar em que momento se considera proposta uma demanda. A demanda é o objeto do processo. E nós vamos lembrar, partindo aqui o gancho desta formação, que é no momento que a petição inicial é distribuída ou levada a registro, e aqui eu já tenho essa atualização para fazer com você, é que se poderá considerar proposta a demanda. Eu costumo lhes dizer, é neste momento que se pode dizer que a demanda tem data de nascimento. Nas localidades, se você estiver advogando numa localidade onde haja mais de um juízo competente para processar e julgar uma demanda, você vai cuidar de distribuir essa petição inicial. Até em observância à garantia constitucional do juiz natural. O juiz natural estabelecido na Constituição garante-nos a competência e a imparcialidade do órgão jurisdicional. E como é feito rebote, impede-nos de escolher o juiz da nossa causa, porque seria despropositado, haveria lesão a valores constitucionais que não podem ser mitigados, como a isonomia, a segurança jurídica e assim sucessivamente. Então, você está numa localidade em que há mais de um juízo cível, há mais de um juízo de família, há mais de um juízo fazendário, vocês já estão vacinados. Essa inicial terá de ser distribuída. Agora, há aqueles que estão nos acompanhando e que advogam ou advogarão naquelas localidades onde só há um juízo. Nós, inclusive, didaticamente chamamos de juízo clínico geral. Médico de família, se quiser, né, apelidar de forma diferente, sinta-se à vontade. O que importa é que, no código anterior, falava-se que o processo nasceria nessas localidades com, não sei se vocês lembram, despacho da petição inicial. Aqui nesse curso de atualização profissional, muito importante que você saiba que onde antes se lia despacho, leia-se registro da inicial. Consoante dispõe o artigo 59 do CPC, muito mais técnica a terminologia. Falar-se-á em registro ao invés de despacho da petição inicial. A partir dali, o juiz vai conferir se a inicial preencheu os requisitos exigidos por lei e aí vai tomar as primeiras providências após este juízo de admissibilidade. Agora, ainda neste ponto, não nos esqueçamos que há diversas circunstâncias que vão permitir, por nossa vontade ou em razão de alguma circunstância que até alheia à nossa, né, já mencionada vontade, a paralisação temporária do processo. Você não pode vacilar nesse ponto. O artigo 313 cuida de assinalar, você vai sempre guardar esse artigo de forma muito especial, quais são aquelas hipóteses em que se permite a suspensão do processo. Dentre elas, um assunto que gera muita dúvida na prática, a morte. A morte das partes, assim como a morte dos procuradores, regra geral impõe a suspensão do processo. Até porque, após esta suspensão, o juiz vai cuidar de organizar a chamada habilitação legal, a fim de que se exclua a pessoa falecida do processo e se ponha no lugar os seus herdeiros ou, quando for o caso, o seu espólio. Observe que há uma exceção. Quando ocorrer
num processo teu, a morte da parte, e o direito que se discute nesse processo for um direito personalíssimo, aqueles direitos que são intransmissíveis por disposição legal, o sujeito te contratou porque queria que um outro, apenas ele, em caráter personalíssimo, pensemos num artista plástico, num arquiteto, pensemos num cirurgião plástico, realizasse uma determinada obrigação. Se no curso do processo, tendo em vista esta peculiaridade, qual seja a discussão de um direito personalíssimo, sobrevier a morte de qualquer das partes, a lei não determina a suspensão neste caso. Neste caso, quando estão discutidos ou estão sendo discutidos direitos personalíssimos, a morte vai importar na extinção do processo. Agora, pergunta clássica. Sabrina, essa extinção do processo se dá de que forma? Sem resolução do mérito. A hipótese está desenhada no 485, inciso 10. A extinção se dá sem resolução do mérito porque o juiz não estará a dizer quem tem ou não tem razão, mas estará em razão deste fato, não deixa de ser um fato processual, determinando a extinção do processo. Agora, nos demais casos, não fica perdida. Sobrevindo a morte, será o caso de suspensão e de se aguardar a determinação do juiz para que se proceda a chamada habilitação legal. Assunto extremamente importante na tua prática profissional. Há outras hipóteses de suspensão e eu gostaria de fazer alguns destaques em relação a essa dita suspensão, dentre as quais eu chamo a atenção a possibilidade de que as partes, você, advogado do autor ou do réu, e o advogado, não é contrário, a depender do polo em que você esteja, convencionem esta suspensão. Estamos aqui, frente a frente, a um negócio jurídico processual típico, que já estava previsto no CPC de 73. A grande novidade em relação a esses negócios jurídicos processuais é a de que, com o CPC de 2015, no artigo 190, depois você confere, passou-se a permitir, através daquela cláusula geral, a realização dos mais variados negócios jurídicos processuais. E nós estamos, neste momento, nos perguntando quais seriam os limites para a realização de negócios que têm por objeto regras procedimentais. Mas este é um negócio típico. A depender das circunstâncias concretas daquela demanda e levando-se em consideração a necessidade de se dar uma pausa, por uma série de razões que você, na sua lida diária, vai checar que são ou não convenientes, lembre da lição da Sabrina. Será possível convocar, combinar com o advogado da parte contrária uma suspensão processual. Registro apenas que, nesta hipótese, a lei assinala que há um tempo limite para a suspensão. E a suspensão, neste caso, não poderá exceder o tempo de 6 meses. 6 meses seria o tempo limite para que se dê a respectiva suspensão. E não é só. Momento de atualização legislativa. Estamos estudando todas as lições processuais com base no novo CPC. E este novo CPC já sofreu impacto direto a outras, mas direto de 2 leis. A 13.256, sobre a qual outra hora a gente vai falar. E há também mudanças, eu trouxe aqui para você na tela, no que toca à suspensão, contempladas pela 13.363. A 13.363 de 2006 impacta não apenas o CPC, como também o nosso estatuto, mas de forma direta e frontal há de se observar o impacto no novo CPC quando inseridos foram neste 313, que é o objeto do nosso estudo, hipóteses de suspensão, 2 novas hipóteses, que são fantásticas e que merecem ser conhecidas por você num curso de prática. Vamos conferir essas novas hipóteses? Veja, autoriza-se a suspensão do processo pelo parto ou pela concessão de adoção, quando a advogada responsável pelo processo constituir a única patrona da causa.
Há quem sinalize que o movimento de construção desta lei surgiu em razão de um fato, também aqui não estou fazendo nenhum tipo de julgamento, mas que se tornou nacionalmente conhecido, tendo em vista uma ocorrência desgastante, desconfortável, que se deu entre um juiz e uma advogada gestante, que, ao que me parece, teriam gerado, ou teriam se enfrentado, em razão da remarcação da audiência, de forma muito intransigente pelo juiz, numa data que coincidia a data do parto. Então, também se permite a suspensão aí neste caso. E mais, quando o advogado responsável pelo processo constituir o único patrono da causa, tornar-se pai. A própria lei cuida de estabelecer os limites para esta suspensão, mas o que eu queria mesmo era destacar para você essas duas inovações, que talvez nós não conhecêssemos até o momento aqui deste curso de atualização e de qualificação profissional. Detalhes importantes para fechamento de suspensão. Durante essa suspensão, regra geral, não serão praticados atos, mas você precisa ter a sutileza e a maturidade processual de compreender que, apesar de estar suspenso o processo, não há nenhuma proibição de que se pratiquem atos urgentes. Porque, em meio a essa suspensão, pode surgir a necessidade de rogar uma tutela antecipada. Pode surgir a necessidade de requerer um arresto cautelar. Então, ainda que o processo esteja suspenso e que saibamos que não serão praticados, regra geral, atos processuais, há exceções que merecem o nosso contorno. Por fim, já arrematando as lições desses 3 momentos processuais, conversemos sobre extinção. A extinção é um momento processual que, regra geral, conduz o juiz a uma sentença. Não esquece que a extinção pode se dar por 2 distintas formas. Pode se dar quando da identificação de um defeito processual, que é tido como insanável, quando estaremos frente à extinção sem resolução do mérito, proferindo o juiz, neste caso, as chamadas sentenças terminativas. E a extinção poderá se dar com resolução do mérito. Esta extinção origina a chamada sentença definitiva. Sabrina, onde estão os artigos e as hipóteses que nos conduzem à identificação desses tipos de extinção? 485 e 487. Mas antes, não me custa fazer aqui um rápido esquema para você. A extinção do processo é gênero. Regra geral, ao extinguir o processo, o juízo de 1º grau profere uma sentença, que pode se dar sem resolução do mérito. Hipótese em que você se acostuma a pensar numa sentença terminativa, cujas hipóteses estão no 485, e a extinção pode se dar com resolução do mérito. Quando, então, apelidaremos a sentença de definitiva, cujas hipóteses estão no 487. Um juiz que acolhe ou rejeita o pedido, um juiz que, provocado de ofício, reconheça a ocorrência de uma prescrição, de uma decadência, e assim sucessivamente. Que é importante assinalar neste minuto final? Você já sabe que a extinção tem estas características, e em razão da adoção de uma norma fundamental, apelidada de primazia do julgamento de mérito, um artigo importantíssimo merece ser conferido por você, invocado nas suas petições, qual seja o 317, que é um artigo que se direciona ao juiz, assinalando-se que o juiz, antes de proferir, olha que interessante, uma sentença terminativa, ele deva checar se realmente não há naquele processo condições de se resolver o defeito processual, para se impedir a proliferação dessas sentenças terminativas que tomaram conta do país inteiro. Você sabe disso? Como o Código traz a norma fundamental da primazia de um julgamento de mérito, aqui no estudo da extinção fica essa observação que você pode invocar nas suas petições, de que o juiz tenha mais complacência com defeitos processuais. A gente não pode negar que a disciplina é apegada à forma, mas não de modo a se sobrepujar à forma
em detrimento da essência da razão de ser do processo. Em instantes, no segundo bloco, começaremos efetivamente a trabalhar petição inicial, requisitos, passo a passo da elaboração da peça, raio-x da peça propriamente dita e muito mais para você. E sou aquela que neste encontro conversará com você sobre a petição inicial e o novo CPC, sobre a importância de lidar com esta primeira peça prático-profissional que é tão indispensável para você que está conosco porque está iniciando a sua trajetória na advocacia, para você que está conosco porque entende que para o seu concurso público esse conhecimento prático se faz elementar ou para fins de aprimoramento e qualificação profissional. Eu queria deixar registrado o quanto é para mim motivo de alegria estar com você nesse momento, de onde quer que você me acompanhe, e sinalizar que eu estou à sua inteira disposição para o que preciso for. Através do plantão de dúvidas do próprio SERS, através das redes sociais e do endereço do meu site. Agora, na tela, você visualiza o endereço, assim como as informações das minhas efetivamente lesado, se dirigirá querendo à jurisdição, que é, por sua vez, inafastável. Essa informação vem contemplada no artigo 3º do CPC de 2015 e instaura um processo. Pois bem, portanto, insista-se, este processo, o instrumento da jurisdição que nos garante exercer o direito de ação. Perceba, direito de ação que tem uma proteção constitucional. O artigo 5º, meus senhores, minhas senhoras, inciso 35 da Constituição Federal, cuida de assinalar que qualquer indivíduo que sofra ameaça no campo da chamada tutela preventiva, e já tenha atenção a esse detalhe para com o seu cliente, não o estimule a guardar a lesão ao direito para que você vá em busca da proteção estatal, plenamente possível que, constatada a ameaça, assim garantida estas redes sociais. O site sabrinadourado.com.br, o Facebook, aparece aí também na tela, facebook.com/prof. Sabrina Dourado, no Instagram, @Sabrina Dourado, no Twitter, @Bina Dourado e no Periscope, Prof. Sabrina Dourado. Através de quaisquer uma dessas ferramentas, eu, como dito há pouco, estou à sua disposição para o que preciso for. Pois bem, vamos iniciar este curso, que se compõe em total de 10 encontros, tratando da petição inicial. Mas antes de conversarmos sobre a petição inicial, o que é que mudou, o que é que precisa estar claro para você em termos de petição inicial, convém tecer algumas considerações importantes acerca do processo e do procedimento à luz do novo CPC. Nós sabemos que o processo é um instrumento. Ele nada mais é que uma ferramenta que está a serviço da jurisdição. Quando o indivíduo tem um direito seu ameaçado ou possibilidade pela própria Constituição, nos dirijamos ao Estado juiz frente à ameaça de lesão ao nosso direito. A tutela será, assim, neste caso, preventiva. Mas, do mesmo modo, seguindo a linha de raciocínio, seja frente à ameaça, seja a efetiva lesão a direito, a chamada tutela repressiva, poderemos nos dirigir a esta mesma jurisdição. Seria assunto para uma outra hora, mas eu gostaria de lhes alertar que a jurisdição continua inafastável. Obviamente que o acesso à justiça nunca deixará de ser uma garantia constitucional, mas nessa roupagem moderna de processo, resolve-se estimular a utilização de outros meios para a resolução de conflitos. A exemplo da arbitragem, da autocomposição, sobre a qual nós ainda vamos conversar no 4º bloco dessa aula de hoje. Mas
Olá, queridos e queridas, como estão vocês? Espero que estejam bem, prontos para darmos início ao seu curso de Prática Processual Civil de 2017. Com imensa satisfação, com enorme alegria, a partir de agora, estaremos juntas, para conversarmos sobre aspectos práticos relevantes da dinâmica processual civil, todos eles pautados no CPC de 2015. Eu me chamo Sabrina Dourado, sou professora de Direito Processual Civil, sou a co-coordenadora deste projeto em parceria com o queridíssimo André Mota. Logo, já lhes antecipo que podem contar conosco para o que preciso for. Sou advogada já há mais de 12 anos, especialista em Direito Processual Civil, mestre em Direito Público pela Universidade Federal da Bahia, consultora, palestrante,